Então, muito boa noite a todos. É com muito gosto que estamos aqui hoje em Monchique para o último episódio desta sexta série do Teia de Ideias. Começámos meados de março, já fomos percorrer os 4 concelhos, começámos em Alvor, estivemos em Lagoa, fomos até Silves, estivemos em Ferragudo e agora finalmente chegamos a Monchique. Hoje o Teia de Ideias lança aqui o repto de termos o tema da identidade cultural das terras do Arade, que é talvez, como se fala destas terras do Arade, talvez o que pode estar aqui, que realmente há algo que une culturalmente estes 4 municípios e esta sub-região do Algarve, e é este o desafio que vamos lançar aqui aos nossos convidados de hoje. Primeiro que tudo, agradecer aqui à Junta de Freguesia de Monchique por nos receber aqui na sua sede e também o apoio à Câmara Municipal de Monchique que tornou possível aqui esta realização também deste Teia de Ideias, obviamente o apoio também do Sul Informação, nosso media partner, e vamos desde já apresentar quem vai estar hoje connosco. Na moderação vamos ter a Elizabeth Rodrigues, jornalista e diretora do Sul Informação, que tem sido também uma presença aqui nos nossos Teias de Ideias. Vamos ter o José Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia, Presidente da Junta de Freguesia de Monchique, mas também com um interesse especial nesta área da identidade cultural e do património cultural e material. Vamos ter connosco a Isabel Soares, chefe de divisão de Museus, Património e Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Portimão, e depois o António Pereira, Ana Patrícia Ramos e a Vera Freitas, portanto a equipa do Museu de Portimão, investigadores na área do património cultural e material e que têm feito muito trabalho nesta área que abarca obviamente estas terras do Arade. E passava desde já então a palavra aqui à Elizabeth. Ora, muito obrigada pelo convite, mais uma vez, para fazer a moderação. Temos aqui um painel muito interessante hoje, que temos quase um museu de Portimão em peso, e já vamos perceber porquê. Mas temos também o José Gonçalo, que é Presidente da Junta de Freguesia de Monchique, mas que há muitos anos se preocupa com estas questões da cultura, não é? Nomeadamente durante os anos em que foi diretor do Jornal de Monchique, e que, enfim, o Jornal de Monchique, em cujas páginas muitas vezes havia sempre artigos de colaboradores, etc., que tratavam precisamente das questões da identidade cultural, no caso mais de Monchique, como é óbvio. E por ser eu, no fundo, o nosso anfitrião, eu irei passar então a palavra ao José Gonçalo. Muito obrigado. Boa noite então, bem-vindos. É sempre um gosto receber gente neste nosso espaço e na nossa freguesia, no nosso concelho, porque nós às vezes sentimos aqui um bocadinho cá em cima e as coisas não nos chegam tanto como nós desejamos. Portanto, muito obrigado por esta oportunidade também que temos de poder participar e envolvermos nesta atividade. Sei que o tempo não é assim tão longo quanto isso, e esta questão da identidade cultural é precisamente como a Elizabeth estava a dizer, que já nos conhecemos já há não sei quantos anos, e foi sempre uma preocupação do jornal que eu tive o gosto de ser diretor durante algum tempo, e de outras pessoas, e de uma equipa que nos fazia e que nos faz ainda hoje intervir na nossa sociedade e que tem de alguma forma, penso que sem falsas modéstias, contribuído para elevar, aumentar o conhecimento e também dignificar a nossa forma de estar e o nosso conceito todo de regionalismo e do que é aqui a zona de Monchique, da Serra, onde nós aqui nos situamos, e eu tenho que puxar um pouco a brava a minha sardinha, mas a cultura não tem fronteiras, estas coisas valem o que valem, porque nós temos que atender a mais uma infinidade de coisas. Sem mais delongas, eu fiz um pouquinho aqui de um trabalho de casa, para não me perder muito, porque abordar a nossa identidade cultural não é assim uma tarefa muito fácil. E para mim um tanto difícil porque sou muito generalista, sou assumidamente anti-especialização. Entendo que a vida e os conceitos são todos muito vagos, interligam-se uns com os outros e incomoda-me um pouco especializar-me absolutamente numa coisa e depois vem-me a ideia
a palavra do nosso Prémio Nobel da Medicina, que dizia que um médico só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Portanto, nós temos que atender a todas as circunstâncias e por aí fora. As vivências humanas e as condições físicas intercruzam-se, completam-se, relacionam-se, mas nunca são absolutamente definidas nos limites. Temos que entender uma infinidade de autores, de atitudes, tendências, relações de poder, influências culturais diversificadas e por aí fora. Mas temos duas premissas que suportam sempre a nossa ação cultural: o tempo e o espaço. Aí nós não podemos abstrair. Então, se no nosso espaço ocorrem ações ao longo dos tempos, provocadas por seres humanos que aí vivem, vão imprimindo as suas marcas, a sua cultura, forma-se uma identidade cultural desse mesmo espaço, mas sempre atendendo às cronologias e aos contextos. Esta identidade cultural conseguimos nós compreender hoje, cada vez mais aprofundadamente, pelos trabalhos de investigação que vão surgindo e vão formando uma teia de informação muito rica. Permitam-me só um parênteses. Eu conheço, grosso modo, o trabalho do museu, até porque, ultimamente nem tanto, mas houve uma altura em que tinha uma relação com alguma proximidade com o Dr. Gameiro e que ele próprio deu-nos algum apoio aqui local, até aqui à Junta de Freguesia, uma comissão do museu está assim um tanto que hibernou, mas não estará morta, está a dormir profundamente, mas que deu algum apoio e temos acompanhado um pouco a ação. E tenho aqui nesta sala, por exemplo, ali a Ana Rita Mateus, que penso que conhecem, que estagiou lá, que também estagiou aqui no mestrado, que tive o privilégio de ser orientador do mestrado e que depois desenvolvemos um trabalho, aliás, desenvolveu ela, eu fui por arrasto e assinei no fim, que é sobre o nosso bolo de tacho, de que apresentamos uma candidatura ao património cultural e material, portanto, na área do PCI, porque estamos, eu pessoalmente, e também a Junta de Freguesia, um tanto envolvida na RMA, na Rede de Museus do Algarve, e especialmente no PCI, no Património Cultural e Material. E posso até dar aqui uma notícia, que no próximo dia 25 e 26 deste mês, já de maio, vai estar aqui em Monchique, entre nós, uma comissão, a comissão que trata do Registro Nacional do PCI. Portanto, vem cá precisamente avaliar a nossa condição de candidatos a poderem inscrever o nosso bolo de tacho e também as cadeiras de tesoura, ou tratá-las. Trabalho também iniciado pela Ana Rita, que alertou e que tentou perceber um pouco o que é este móvel, digamos, a nossa cultura, e que neste momento não temos conhecimento que existe mais parte do mundo do país a ser fabricado, senão aqui. Já houve um ponto ou outro em que fazia uma coisa parecida, mas neste momento parece que só é Monchique, e há então que salvaguardar este saber e este contexto e esta nossa identidade cultural. São pormenores que não constituem a totalidade, mas ainda assim formam parte, são gotas do oceano, que é a nossa cultura e que o nosso povo e os nossos humanos que aqui vivem já há muitos milénios têm dado continuidade. Não temos, no entanto, mais espaço para nos aventurar demasiado por estes temas todos, mas deixo aqui algumas notas que pedia que fossem entendidas de uma forma um tanto positivista, ou seja, vistas à luz de matéria palpável e física, formada por testemunhos que, ao longo do tempo, os nossos ocupantes do nosso espaço têm aqui deixado, portanto, nesta área que se relaciona com o rigorado, de uma forma ou de outra, e aí nós temos limites que não são precisos, mas ainda assim limitamos, ou melhor, temos aqui esta estrada para nos situarmos, este limite sendo o rigorado, que não toca especialmente no Concelho de Monchique, mas que nós ajudamos a que ele exista. Mandamos a Ribeira de Boina, com água para baixo, mandamos a Ribeira de Outlouca, mandamos estas coisas todas, portanto, senão o arado também teria uma expressão muito menor. Sabemos que houve gente a viver neste território há vários milénios, que deixou Muniz, por exemplo, peças com uma intensa relação cultural com a vida, como, por exemplo, os Muniz da zona da Cramogeira, da Dobra, daquela área do Concelho de Lagoa, além de serem pedras espetadas no solo, na vertical, e que chamou a atenção por isso. Alguns têm uma forma anatómica fálica que até têm sulcos a simbolizar a fertilidade do sêmen. Até uma reprodução quase realista. Isto celebra a vida,
mas também depois temos aqui na zona de Monchique, nas encostas da zona das Caldas de Monchique, aquela área ali, temos dos maiores monumentos megalíticos funerários que se conhecem, sepulturas de uma dimensão enormíssima, que não há maiores, e que assinalam uma necrópole. Ou seja, em poucos quilómetros nós temos 2 pontos altos gravados na pedra, ou construídos com pedra, de uma forma interessante, e que jogam com a vida e com a morte, assinalando o respeito e a memória pela comunidade dos que já partiram, mas também simbolizando os que hão de vir. Na Rocha Branca, por exemplo, perto de Silves, à volta de 3 km de Silves, o resto de uma feitoria fenícia que controlava o rio foi mantendo funções até ao medievalismo islâmico. Aliás, o arado e o Silves fundem-se com o grés, que é uma fita de rocha que dá um testemunho não só geológico, mas ainda mais que isso, é fortemente cultural, porque até o nome da rocha não é outro igual, o grés de Silves. E recordando 2 ou 3 pontos, assim avulso, temos a Igreja dos Mártires, ou a Ponte, ou a Antiga Sé, ou as colunas quinhentistas, um bocadinho mais afastadas da Igreja Matriz de São Bartolomeu de Messinos, e outros testemunhos do outro lado do rio, como por exemplo uma provável lagareta romana no Vidigal Velho, também ela escavada em grés de Silves. Por ali passa o filão, aquela fitinha de rocha vermelha. A Bacia do Arado tem assim uma incrível diversidade. Até tem termas, coisa que nem todos os rios de Segado têm nas suas proximidades. Tem as Caldas de Monchique, onde ficaram registadas marcas em áreas votivas, em cornucópias, balneários com mosaicos, onde a ocupação islâmica, isto do tempo dos romanos, mas depois também temos a ocupação islâmica com testemunhos por lá deixados, e que ficou um forte contributo identitário. Partindo das Caldas, acompanhando os poetas muçulmanos que aqui se vinham inspirar, que ali tinham várias mulheres e vinho, e comiam fruta, e comiam se calhar assadura, carne de porco, e esqueciam-se do Corão na zona do Rasmalho ou por aí, porque há algumas poesias que indiciam isso. Mas também tivemos os militares, tivemos os religiosos, tivemos os políticos, tivemos, por exemplo, na Quinta do Amparo, em Portimão, um morabito, que ainda lá está, que era uma espécie de um mausoléu de alguém memorável da época islâmica. Isto para referir um testemunho real de um capítulo da nossa história e da formação da nossa identidade, que a partir de Silves, que na altura foi o ponto alto da ocupação islâmica, não só aqui desta região, mas de quase todo o Al-Andalus, quase toda a Andaluzia e o que é hoje Algarve e Baixo Alentejo, é uma marca fortíssima, mas também deixou no nosso mapa genético, com certeza, no nosso mapa genético coletivo, situações como a partir de Estomba, do Parchal, de Ferragudo, e que mesmo com Portimão, especialmente Ferragudo e Portimão, guardavam a embocadura do rio. E aqui era outro ponto importante, porque para avançar no rio e chegar a Silves, que era a cidade mais importante, nós ouvimos sempre na história que os cruzados que vieram ajudar os reis que vinham de Portugal para baixo, quando tentar conquistar a zona, tinham passado por ali e tinham subido o rio. E isto fez com que o rio fosse muito importante também para a definição e para a identidade, de alguma forma imposta depois pelos povos e especialmente pelo povo e pelo domínio de quem vinha de norte para sul e que veio conquistando todo o território. Este rio teve este papel importante também aqui. Mas isto depois envolvia com estas relações todas o desenvolvimento, a segurança, o comércio, por aí fora. Os cruzados que chegaram pelo rio a Silves, entre as 2 localidades, Portimão e Ferragudo, testemunharam, e os senhores do museu sabem melhor disto do que eu, com a arqueologia subaquática, que tem vindo a desenterrar, perdão a brincadeira, desenterrando testemunhos que o rio deixa lá destas lutas, desta passagem, mas também destes intercâmbios dos bairros que afundaram, das peças, dos canhões, das moedas, das loiças, não é? Tudo isto há por ali, ao que me consta. Outro ponto interessante, para além do poderio islâmico de Silves, deixou marca na toponímia, como por exemplo em Xerim, ou de Louca, por aí fora, na agricultura, como os laranjais ou os sistemas de rega, foi também a continuidade do poder cristão. Depois da ocupação definitiva pelos portugueses, foi aqui instalada a diocese,
que ali ficou até 1577. Um dos bispos mais notáveis da nossa história diocesana foi Dom Fernando Coutinho, um homem que até participou na, diria, comissão, não sei exatamente o nome na altura, que tratou, redigiu, assinou, combinou, acertou o que saiu do Tratado de Tordesilhas. E este homem, que era bispo em Lamego, veio para o Algarve, instalou-se e viveu em Ferragudo, onde faleceu, está sepultado na antiga sede de Silves, e hoje nós diríamos que foi, se fosse hoje, diríamos que era um influencer. Ele influenciou as formas de estar e de pensar da sua altura. E contribuiu, com certeza, para a formação de toda a nossa identidade coletiva da zona, especialmente da Diocese do Algarve, e especialmente da zona do Barlavento, porque ele morava em Silves e em Ferragudo, e criou até o topónimo que ainda hoje nós temos de Vila do Bispo. Portanto, foi-lhe dado como rendimentos e ele, ainda hoje, Vila do Bispo, até nos faz lembrar Percebes. Portanto, ficamos aqui logo com isto na memória. Mas este bispo foi tão importante e marcou, traçou com importância os nossos traços identitários regionais, por exemplo, com uma atitude que ele tomou, para além de outras situações, que foi recusar-se e assumir perante a Igreja instituição local, a diocesana e em relação com Roma, que não batizaria de forma forçada os mouros, ditos mouros, ou os judeus, porque achava que isso, torná-los chamados cristãos novos, não adiantava nada, porque eles depois, no fundo, não mudavam nada. Era uma atitude que soava a falso. E este bispo teve a coragem de afrontar o poder religioso da altura, recusando-se a batizar pessoas só para batizá-los. E seria uma atitude falsa. Provocou um escândalo na sociedade da altura local, com uma paixão amorosa, coisa humana e natural, mas que ficava mal no bispo, e de que surgiu aí uma filha a quem ele ofereceu como dote um morgadio que fundou aqui em Monchique. Portanto, isto diz-nos particularmente importância, porque ainda hoje existe este morgadio. Hoje nós conhecemos por Quinta de Santo António dos Casais. Neste momento está na posse, penso que é alemão, o proprietário, ou holandês, não sei, mas pronto, é um estrangeiro que comprou, não há muito tempo. Mas depois foi um descendente desta filha, portanto, um descendente deste bispo que acabou por fundar, que foi vice-rei da Índia e acabou por fundar o convento Nossa Senhora do Desterro, que vem a Monchique, vê sempre aqui por cima da vila e está aqui em cima. Portanto, tivemos aqui uma relação e com certeza que a nossa identidade daqui, especialmente da Serra de Monchique, teve influência também por estas relações de poder. Outro aspecto importante que eu acho que devemos ter sempre presente no nosso raciocínio à volta da nossa interpretação identitária são os caminhos e os acessos diversos que nós temos na gestão precisamente do nosso espaço. A estrada de ligação de Silves, que liga a Lagos, que é outra terra importante, não diria da Bacia do Arado diretamente, mas que se relaciona de forma próxima, que é importante pela posição estratégica e pela bacia abrigada que apoiou, que deu um forte impacto no desenvolvimento durante um século a mais do poderio, digamos assim, português na expansão para o norte da África e por aí fora. A um determinado ponto, esta estrada entroncava com o acesso com a Serra de Monchique. Isto é a origem curioso topónimo, que hoje todos nós, pelo menos os Monchique, conhecem, que é o Porto de Lagos, fica a 17 km, a coisa assim, aqui de Monchique, e é precisamente onde a estrada de Monchique entronca com a que vem de Silves e que ia para Lagos. Ora, o Porto aqui, a palavra Porto significa porta, passagem, situação de encontro. Pronto, e o primeiro contacto que as pessoas, ou quem vai de Monchique, tem com a zona já muito próxima do litoral, até ali quase que é o Porto de Lagos, neste momento está mais assoreado, mas uns metros à frente a maré chega lá, nós vimos que a maré até chega lá a água, já não vamos dizer que foi navegável por Rio Ribeiro, outra coisa parecida, mas há 1000 anos atrás seria, ou foi,
mas a Ribeira de Boina, que se passava a Val, logo um pouco mais à frente, é um importante influente do arado, é doado por Monchique e está ali a ser defendido naquele ponto de entroncamento pelo Castelo Belinho, que está escondido no monte em cima, próximo do acesso que vai para um empreendimento turístico agora que se chama Morgado do Requengo, se não estou em erro, portanto, do lado direito quando se está a descer, e ali alguns naquela encosta está o resto de um castelo que vigiava precisamente o ponto de contacto da estrada que vinha de Silves com a estrada, com o acesso, que na altura não havia estrada, ia de Monchique, e com o encaixe, digamos assim, o entrosamento com a Ribeira, com o rio e com toda aquela área, por onde depois, e o castelo até tem na fundação vestígios neolíticos, portanto muito mais anteriores à época dos cristãos ou dos islâmicos chegaram ali, portanto uns milénios antes, porque ali ao Porto de Lagos, àquela zona, chegavam os produtos que a serra produzia, mas também dali subiam para a serra, para cima, os bens que a serra precisava e que vinham do lado do mar, como o peixe, especialmente, coisa do tipo. Para Portimão, o mais fácil eram as barcaças que na maré cheia levavam as madeiras, as castanhas ou os peros saborosos que as pessoas de Portimão gostavam de comer quando iam cá de cima. Quando Vila Real de Santo António foi fundada, foi assim que aconteceu com as madeiras do castanho serrano, essenciais nessa obra-prima do nosso património urbanístico e iluminista, e de tal forma, isto foi importante, e se tornou marcada a necessidade de um bom acesso, que na altura o primeiro-ministro, ou mais ou menos primeiro-ministro, Marquês de Pombal, nomeou e digitou o engenheiro mor do Reno, José Sando Vasconcelos, para fazer o levantamento e o respectivo projeto de uma estrada que permitisse uma ligação facilitada e um escoamento rápido dos bens que a serra fornecia e que acabou por precisar de mais 100 anos para se concretizar. Eles depois, entanto, morreram todos em pouco tempo e foi necessário 100 anos para que esta estrada fosse feita, só 100 anos depois. Mas foi um processo moroso e que acabou também por não deixar acabar uma dita na altura restauração do Reino do Algarve, inclusivamente até com a tentativa de criação de uma segunda diocese algarvia com a cátedra precisamente em Portimão, e teriam dividido o Algarve em duas dioceses e a divisão do poder talvez tivesse orientado esta região noutro sentido. Mas como não aconteceu, nós só sabemos o que acontece. A história só se conhece depois dela ter acontecido. E foi assim, pronto. Mas, saindo então do Porto de Lagos, descendo ali até mais abaixo, chegamos ao Largo da Barca, em Portimão, e é outro ponto importante, porque o Largo da Barca é onde está o arranque da ponte de Portimão, da Ponte Velha, mas assinala precisamente daquele largo, e chama assim de Largo da Barca, porque dali saíam as barcas que faziam a travessia diria eu agora brincando, os cacilheiros, mas neste caso eram mais os parchaleiros, porque saíam de Portimão para o Parchal, fazendo a travessia do rio, a transportar as pessoas e algumas mercadorias, e que faziam ligação entre os rios. A primeira ponte que surgiu, que hoje é Ponte Velha, mas que na altura foi Novinha em Folha, em 1876, quando foi inaugurada, tem a marca Eiffel, leva-nos logo, remete-nos para o rio Sena, portanto estão a ver a importância do arado, também tem relação com o Sena em Paris, portanto nós, o mundo é pequenino. E mais coisa, menos coisa, aquilo foi uma ótima solução para o desenvolvimento local, aquela ponte. Cada vez era mais exigente e permitia um desenvolvimento muito maior. Hoje já está com o limite máximo de utilização ultrapassado, em grande, tem 150 anos de idade, mas depois de ter sido feita a ponte ferroviária, que foi outro grande avanço para o desenvolvimento local e que também ultrapassa, ou melhor, passa o arado de uma margem para a outra, próximo da outra ponte, como todos nós sabemos, e que chega a Lagos, depois na via férrea, fez com que surgisse com certeza um contexto de desenvolvimento, quer da cidade de Portimão e toda a zona à volta da Foz do Arado, mas também isto vai levar a que hajam alterações grandes na nossa identidade cultural local. Portanto, nós temos que avaliar sempre estas coisas numa espécie de camadas, não podemos
avaliar sempre numa perspectiva única e pontual e de contexto. Temos que ir descodificando, lendo à luz de cada tempo, de cada espaço, de cada cronologia, para que nos permita ter uma relação grande. Porque, por exemplo, hoje, eu falava nesta Ponte Velha, depois de passar o rio em barcos, depois veio a ponte ferroviária, mas hoje temos mais duas pontes, a ponte, não sei o nome agora, se tem nome, Ponte Nova, e depois já temos a outra que suporta a A22, que também é importante, ainda facilita mais o acesso rápido. Ora, a matriz cultural da nossa região e todas as regiões do mundo, de qualquer maneira, faz-se de todos estes fatores. Se nós antes tivemos as madeiras, tivemos as conservas de peixe, agora temos o turismo, mas há 2000 anos atrás tínhamos garume, que era uma especialidade local, que saía daqui embarcada a partir do Arado para Roma e que chegava lá no tempo de Cristo, era uma espécie de caviar. Aquilo era caríssimo e era apreciadíssimo, porque levava peixe apanhado na nossa costa, um sal que era uma maravilha para salgar aquilo, faziam umas caldas com azeite, que desta zona até era muito saboroso, e muito provavelmente, agora digo eu, uns orágos de Monchique que tinham um sabor, comidos em Roma, aquilo era uma especialidade. A identidade cultural da região de influência deste pequeno, mas muito promissor rio, moldou-se também com as pessoas, como é lógico. Se há bocadinho eu estava a falar em membros do clero, em governantes, mas tivemos poetas como Ibn Amar, por exemplo, que andou ali para aquelas zonas de Fargude, Parchal, Estombar e por aí fora. Tivemos personalidades como o Remexido, que sustentou de forma inglória uma luta de guerrilha, já a guerra tinha acabado e o homem ainda lutava, que acabou por perder a cabeça em Faro, perder literalmente, portanto, que o enforcaram. Não, acho que não foi enforcado, foi fuzilado, mas pronto, morreu. Com a guerra civil. O João de Deus, por exemplo, que em Messines também tentou melhorar a educação nacional, portanto, saiu daqui, das margens do Arado, um homem que tentou melhorar muito o início da educação com uma cartilha maternal, o nome até é muito simpático, é carinhoso, uma cartilha maternal. O meu avô paterno disse-me várias vezes, eu não sabia ler muito bem, nem escrever muito bem, mas tinha uns rudimentos de conhecimento que aprendeu na cartilha de João de Deus. Dizia-me isto sempre, cartilha de João de Deus, onde eu aprendi a ler. Eu, por acaso, não conheço muito bem como é que é a metodologia, o método lá desenvolvido, mas julgo que seja de uma forma estudada para ser muito simples e que durante algum tempo foi importante. Portanto, não é por acaso que o João de Deus é uma figura incontornável da nossa cultura, especialmente do Algarve e especialmente das proximidades do Arado. Manuel Teixeira Gomes, outro nome que levou o nome destas terras. A Inglaterra, à Escandinávia, levou para lá fincos secos, apanhados aqui no território do Arado, à volta disto. E outros produtos aqui produzidos, e que, enquanto Presidente da República, orgulha a cidade, que antes foi Vila Nova de Portimão, e que agora é cidade, e que também o deve a ele, e que é uma figura também incontornável, e que também orgulha as pessoas de Monchique, porque, por exemplo, ainda hoje, nós temos aqui pessoas, por exemplo, um irmão do Teixeira Gomes, casou com uma senhora de Monchique, que teve aqui influência, o Dr. António Calapés, não sei, alguns a Helena conheceu, se calhar, o senhor que foi secretário da Câmara, faleceu há muitos anos, ligado à família Mira, era irmão, era irmão de um genro de Teixeira Gomes, que vinha para aqui passar férias, que, portanto, havia aqui alguma relação de proximidade. Portanto, isto também nos orgulha a nós, como é óbvio. E sem falarmos, por exemplo, de um pormenor que são os melhores fornos de cal, ou melhor, a melhor cal e a melhor manipulação da cal, na altura do século XVI, por aí, eram os da zona de Portimão. Diogo Boitaca, um flamengo que veio para Portugal esfiar também obras do estaleiro da construção do Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa, que é um dos nossos monumentos mais importantes, não era um homem qualquer, introduziu em Portugal
aquela forma de torcer a pedra como que torcida, como está na Igreja Matriz de São Bartolomeu de Mocinos, como temos na Igreja Matriz de Monchique, no Pórtico, como temos nos Jerónimos e como temos em muitos monumentos manuelinos. Este homem foi encarregado pelo rei, enquanto uma espécie de mestre de obras principal do reino, para ir para o norte da África fazer recuperar e construir novas construções de defesa das praças do norte da África na altura, e ele instalou-se em Portimão pessoalmente para escolher a cal porque de toda a zona, e eles embarcavam em Tavira, que era mais próximo, levavam a cal para Tavira e depois faziam o embarque em Tavira, mas levava da zona de Portimão, que era a melhor, e era onde melhor se trabalhava, melhor se preparava, os melhores fornos eram desta zona. Portanto, novamente, nós temos aqui a influência do rio Arade também nestas questões todas. Tivemos, por exemplo, um homem chamado Bartolomeu Duarte, que, pela investigação de um amigo nosso já falecido, do José Sampaio, sempre me disse que encontrou referências como este Bartolomeu Duarte, que era um frade jesuíta, muito entendido em matemática e geometria, era natural de Monchique, do Alferce, e foi o desenhador da igreja, do que hoje nós chamamos de Igreja do Colégio, em Portimão, do convento do mosteiro, do convento jesuíta. E provavelmente também do Teatro Letes, em Faro, do que hoje é um Teatro Letes, que é uma cópia do de Portimão ou vice-versa. Eles são sensivelmente a mesma coisa. Portanto, nesta bacia nós tivemos gente importante ao nível nacional, ao nível até internacional, outros anónimos, mas que ajudaram a construir com certeza o que nós hoje temos para usufruir e que nos foi legado para gerações anteriores, e não sei se já me estou a alongar muito, mas deixo aqui, se calhar já 2 minutos ou 3, deixo aqui então um pouco esta reflexão, é mais uma reflexão que um desafio até, mas que pensamos nisto tudo, no território, no tempo, no espaço, nas pessoas, nos pormenores, nas marcas, nos testemunhos que ainda temos, e à volta deste rio sentimos com certeza todos unidos e mantemos uma grande unidade e esqueçamos as fronteiras administrativas e que são meramente convencionais, mas o que nos importa é com certeza uns mais louros, uns mais morenos, cabelo mais encaracolado, outros menos, mas somos todos, temos todos com certeza aqui no nosso caldo genético alguma coisa do que nos absorve, digamos assim, a partir desta região. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi uma viagem, não é? No fundo foi uma viagem que fizemos aqui por toda esta bacia do Arade, todas estas terras do Arade. E agora será a vez do Museu de Portimão, que apesar de se chamar Museu de Portimão é muito mais do que isso, não é? É um museu de território e é um museu das terras do Arade. Um dia destes, se calhar, têm que pensar em o nome. Eu quase que fiquei agora sem som, deve ter sido por causa desta proposta. Não deve agradar a muita gente. Mas pronto, é vossa agora a palavra. Se calhar temos que sair para... Espera, só vou... Eu vou só começar por dizer boa noite a toda a gente e agradecer o convite que nos foi feito. Não somos praticamente a equipa toda do museu, como a Elizabeth disse, mas estamos aqui a representar as principais áreas que são desenvolvidas no museu. Portanto, temos aqui a Patrícia, que é a nossa antropóloga, a Vera, que é a nossa arqueóloga, e o António, que é historiador e que trata, portanto, do património edificado do município de Portimão. E eu, enquanto museóloga, também vou dar aqui a minha perspectiva. Vou passar então a palavra à Patrícia, que vai dar início aqui à nossa apresentação. Olá, boa noite. Coube-me a mim iniciar aqui a nossa conversa, que se pretende que seja aqui uma conversa conjunta.
E começo por dizer que é muito interessante já esta partilha, uma vez que aqui o nosso colega de mesa falou numa série de questões e de temas que nós, de certa forma, também gostaríamos de abordar aqui esta noite. E eu vou guiar-me por um pequeno, salve seja, PowerPoint que nós trouxemos. E a ideia é falarmos aqui um bocadinho precisamente do papel do museu em termos de observação deste território onde estamos inseridos, neste caso o Concelho de Portimão, falarmos um bocadinho sobre alguns fenómenos socioculturais e identitários que temos vindo a observar aqui no conjunto destes técnicos e do trabalho que é realizado e que sirva aqui de modo também realmente para pensarmos estas questões daquilo que são estes patrimónios e estas identidades e se realmente faz sentido aqui pensar nestas pontes entre estes territórios, que é aqui este território da Bacia do Arado. Bom, eu vou então começar. Não? Já está. Bom, para quem não conhece, o Museu de Portimão, tal como referiu também já a Elizabeth, é na sua missão um museu de sociedade, identidade e território. Isto significa que temos aqui um trabalho, em primeiro lugar, de fora para dentro, ou seja, a nossa responsabilidade aqui é tentar observar, em primeiro lugar, o território onde estamos inseridos e conhecer agentes e alguns grupos de que se compõe este território, ou seja, que atividades é que aqui acontecem, que mecanismos de identidade também geram e perceber as transformações também que algumas destas atividades têm conhecido ao longo do tempo. Isto porquê? Porque pegamos nas realidades de uma forma dinâmica, nos temas de uma forma dinâmica, não os tentamos cristalizar. A partir deste trabalho de observação e de estudo, a ideia é depois, a nível de trabalho no museu, salvaguardar um bocadinho estes temas, trabalhar precisamente para a sua sistematização também. E aqui temos um bocadinho a questão das interpretações e das valorizações das realidades locais. Portanto, isto no fundo são processos de patrimonialização. E o objetivo é depois devolver um bocadinho esse conhecimento às comunidades com as quais trabalhamos. É de alguma forma contribuir para que haja uma transmissão destes conhecimentos, nomeadamente às novas gerações, e contribuir também de alguma forma para um desenvolvimento sustentável destas comunidades. Ao observar, eu peço desculpa porque o PowerPoint ficou com as imagens um bocado escuras, mas ao observar este território realmente há alguns traços, algumas características socioculturais que realmente se destacam. Algumas delas que têm atravessado aqui os tempos e que nos chegam à atualidade, outras nem tanto. Mas uma destas características tem realmente a ver aqui com a nossa localização geográfica, portanto, entre o litoral e o barrocal, o facto de sermos aqui um concelho também costeiro, portuário, e depois tem a ver com os recursos naturais que temos tido à nossa disposição, algo que também já se falou aqui esta noite. E realmente o que acontece e que percebemos um bocadinho através de alguns temas sobre os quais temos vindo a trabalhar é a questão das complementaridades e da articulação que ali no Concelho, e não é apanágio nosso, portanto não é apanágio do Concelho de Portimão, acontece um pouco não apenas por todo o Algarve, mas por Portugal, que é aqui um país também à beira-mar plantado, e portanto tem havido aqui uma conciliação entre atividades de índole mais marítima,
como a pesca, a construção naval, a indústria conserveira, marisqueiro, que são alguns temas sobre os quais o museu também vem trabalhando, e atividades de índole rural, por exemplo, como, enfim, as práticas agrícolas, a criação de animais, atividades artesanais como o trabalho em torno da empreita, a produção, por exemplo, de produtos como o mel, o vinho, o azeite, etc. E, portanto, esta complementaridade é muito presente e foi muito presente entre as 3 freguesias de Portimão, entre Portimão, Alvor, Mexilhoeira. A complementaridade esta que se fazia sazonalmente, a nível, por exemplo, das recolhas sobre a indústria conserveira, que mobilizou imensas mulheres para as fábricas e que tinham aqui um papel muito precário de ligação à fábrica. A maior parte das operárias eram operárias eventuais. E, portanto, isto fazia também com que estas pessoas recorressem a atividades paralelas para garantirem aqui uma fonte de rendimento. E, enfim, foi importantíssimo até para o papel das mulheres, porque permitiu também uma autonomização do seu papel a nível de rendimento e de se colocarem também ao nível da figura masculina. Aqui, a nível daquilo que tem sido levantado a nível da indústria conserveira, por exemplo, era hábito estas mulheres articularem o trabalho na fábrica com o trabalho nos fumeiros e com o próprio trabalho, por exemplo, a nível de economias domésticas, como o próprio trabalho na palma, a empreita que depois vendiam aos fumeiros. A nível masculino, temos também muito aqui a questão da pesca e a articulação com o trabalho no campo, ou com a articulação, por exemplo, com o marisqueiro. A Mexilhoeira Grande é um desses exemplos interessantes em que as pessoas se habituaram muito a articular o trabalho no campo, por exemplo, com o marisqueiro e a alimentação, por exemplo, onde o berbigão, por exemplo, está muito presente, que é um facto que é muito notado, por exemplo, a nível das construções em Taipal e na Mexilhoeira. Se formos a ver a terra tem muitas cascas de bivalves, porque o consumo era de tal ordem que as pessoas depois jogavam aos terrenos e isso depois era utilizado então para a construção. Para além desta questão da articulação de diferentes atividades, estas atividades, é importante dizer que com o desenvolvimento da industrialização houve também depois um direcionamento para comércio, para serviços e para o próprio turismo e, portanto, estas sazonalidades, algumas delas ainda estão presentes, mas são fenómenos um bocadinho já mais esbatidos em alguns contextos. E, para além disso, é também observado no Conselho, ou aliás, o Conselho é também interpretado como um lugar de trânsito de pessoas e de produtos, que já foi também aqui mencionado esta noite. Portanto, esta localização portuária permitiu realmente o escoamento de muitos produtos locais, da freguesia, do concelho, mas não só, produtos tal como foi referido, vindos de Silves, vindos de Machique, as madeiras, as cortiças, entre vários outros produtos. E, para além destes produtos, também realmente a movimentação de gentes. Cá está a figura incontornável de Teixeira Gomes, que realmente levou Portimão a outras bandas, através do negócio dos frutos secos e mais tarde também como exilado político. O norte da África aqui também tem uma conotação especial, uma vez que não apenas devido à própria passagem e visita do Teixeira Gomes, mas também porque foi destino de homens do mar e de industriais que também viram, por exemplo, em Marrocos, um potencial destino para
para continuar a exercer algumas atividades. Depois temos também os nossos pescadores que, enfim, têm aqui vários percursos por pesca fora do nosso país, nomeadamente o Cabo Branco, a pesca do bacalhau, e temos as próprias movimentações internas de gentes, quer para outros pontos pescatórios e industriais, quer, por exemplo, a movimentação de pessoas para as mandas do arroz, e, portanto, o facto é que houve sempre aqui muita movimentação de gentes. E quem fala nas saídas fala também nas entradas, portanto, nas gentes que procuraram ali no Concelho de Portimão um destino de, por exemplo, de melhores condições de vida, de trabalho. Temos a imagem, por exemplo, do Caetano Felo, que é um industrial que demonstra, portanto, ou que vem ilustrar um pouco aquilo que foi o início da industrialização em Portimão e das fábricas de conservas de peixe, que vem precisamente de Espanha e que ali firma o seu negócio. Temos uma ficha de operários da fábrica Felo que diz respeito precisamente a uma operária que vem de Monchique e, portanto, aqui este trânsito também é descida das gentes de Monchique para mais perto da costa, e quem diz Monchique diz Silves, diz arredores do Alentejo, diz outros portos de pesca, por exemplo, Vila do Conde, outros pontos industriais, e temos também, não podemos esquecer, os fenómenos dos imigrantes que nos chegam também cotidianamente. Aqui temos uma fotografia relacionada com a comunidade de leste que existe em Portimão e que agora mais do que nunca está na ordem do dia, relacionada também agora com este contexto que se vive de guerra. Obrigada. É para isto que serve, peço desculpa. E temos depois aqueles que nos chegam inevitavelmente já não a pensar em Portimão como um porto ou como um ponto laboral, e sim como um destino turístico. Bom, e é pensar um bocadinho nestas realidades e nestes temas que o Museu de Portimão se debruça um bocadinho sobre estas questões e procura também de alguma forma retratá-las. Para isso, desenvolve algumas práticas de trabalho, nomeadamente a constituição de uma equipa multidisciplinar que passa pela história, pela arqueologia, pelo património edificado, pela antropologia. E uma das mais-valias deste trabalho é realmente o de poder haver aqui uma leitura que significa uma evolução no tempo, onde nós, em certos temas e em certos contextos de trabalho, conseguimos perceber aqui um percurso evolutivo. Desde, enfim, alguns vestígios mais recuados que existem no território até à atualidade. Enfim, temos aqui precisamente representado, como também já falou, uma ânfora que diz respeito a uma ânfora e um tanque de salga da época romana, que diz respeito precisamente já a técnicas e métodos de trabalho com o pescado. A ânfora a representar um bocadinho esta questão das antigas conservas de peixe ali junto a uma lata de conservas, e depois os tanques de salga que nos remetem também depois para aquilo que nas fábricas de conserva se chamava também a salmoura do peixe. E aqui acabamos por ter um bocadinho representadas estas áreas também de trabalho no museu. No que diz respeito à antropologia propriamente dita, é uma área de trabalho que, de certa forma, privilegia o contacto direto com o território e com as comunidades ou com alguns grupos de que se compõe este território. O meu trabalho passa por abordar determinados temas que se situam um pouco entre a memória e a atualidade. Algumas destas atividades sobre as quais trabalhamos, como por exemplo a indústria conserveira, já não estão no ativo em Portimão, estão do outro lado do arado, já
enfim, transformadas e devidamente adaptadas ao contexto atual, mas aqui em Portimão foram trabalhadas sobretudo no âmbito da memória, de recolher processos de trabalho, mas não apenas, de recolher também histórias de vida, movimentos sociais, o próprio papel das mulheres ligadas a esta atividade. E depois uma série de práticas que fazem um bocadinho esta junção entre o património marítimo também e o património rural. E é sobre eles também que cresce depois aqui uma cidade e modos de vida urbanos. E, portanto, é preciso também entender um bocadinho estes movimentos sociais. E para terminar, referir apenas que o trabalho em antropologia, para além de ter esta componente de trabalho direto com a comunidade, aqui está uma imagem de um trabalho que tem vindo a ser levado a cabo em Alvor, uma recolha sobre a história do salva-vidas de Alvor e a forma como é símbolo para as próprias vivências da comunidade pescatória ali em Alvor ao longo dos tempos. Portanto, é um trabalho que se tem feito próximo destas pessoas e desta comunidade, mas é também um trabalho de contextualização histórica, de contextualização documental e de articulação com aquilo que são também os materiais, os bens materiais. Falámos aqui hoje também sobre as questões do património imaterial, que se prendem, neste caso, sobretudo com práticas que estão presentes, que estão no ativo, e não pode haver de forma nenhuma esta dissociação depois com o património material e com a contextualização realmente daquilo que são estes testemunhos. E falando em material, eu vou então passar a palavra ao meu colega António, que vai falar um bocadinho sobre o património edificado. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer a presença de todos, a ter impulsos por ter organizado este debate. Não, deixa estar. No mim está bem. És mais bonita que eu, portanto deixa de estar. À Freguesia de Monchique por nos ter recebido. Isto permitiu-nos, de facto, este tema, permitiu-nos, antes de mais, criar um debate interno, que nem sempre temos tempo para debater, que é, antes de mais, o que é isto da identidade. Já era um tema complicado, e depois o que é uma identidade comum. Como a Patrícia esteve a dizer, e muito bem como sempre, tudo aquilo que apresentou, ou a grande parte das coisas que apresentou, são comuns a este território. A Silves, a Portimão, a Monchique. Eu trabalho na parte mais do edificado, tudo aquilo que é visível, aquilo que não é preciso ser descoberto e que faz parte e suporta aquele que é está muitas vezes por trás daquilo que é o património imaterial. Tudo o que é imaterial precisa de estar ligado a um edifício, a qualquer coisa. Nós temos aqui uma imagem, eu prometo que vai ser muito rápido. Esta imagem aqui tem a ver com o levantamento do nosso património edificado. Não é exaustivo, obviamente não está aqui tudo. Nós ali parecemos uma ilha, mas não somos uma ilha, nem queremos ser uma ilha. Nós é que trabalhamos sobre o nosso património, o património do município de Portimão. E verificamos no próximo slide, que é este que está aqui, que muitas destas realidades são comuns a todos os municípios desta bacia do Arado. Nós somos diferentes, temos algumas coisas diferentes, trabalhamos sobre esta realidade do nosso município, temos diverso património, que vai desde o património religioso ao património industrial, temos bairros, temos tudo aquilo que pode ser identificado também nos outros municípios. Eu deixo só aqui este slide como reflexão para, se o caso de Portimão, afinal, foi também um grande debate que surgiu, se é assim tão diferente, se é único, ou se o que existe em Portimão é também comum à realidade dos outros municípios. Há pouco a Patrícia falava na questão do que existia para fazer a taipa. Será que a taipa de Monchique é tão diferente da taipa de Portimão?
a taipa de Portimão é assim tão diferente da taipa da Mosqueira Grande? Porquê? Os edifícios que são construídos, as platibandas, são diferentes? São comuns? São uma realidade comum? Ou são específicas de cada um dos territórios? Tem uma identidade comum ou uma identidade específica? Portanto, era só isto que eu queria deixar neste momento, que era para esta reflexão sobre se a realidade que nós trabalhamos, que esta equipe trabalha, se é específica nossa ou se realmente é comum a todos os municípios do Arado. Depois, sobre a parte da arqueologia, temos a minha colega Vera Freitas, que poderá explicar também não só esta questão de se é comum ou não, mas também a nossa forma de trabalho e como é que são os nossos métodos de trabalho. Vera? Obrigada pelo convite. Desde já, eu queria falar um bocadinho do trabalho que desenvolvo enquanto arqueóloga no Museu de Portimão. E começo por dizer que a realidade, ou a percepção da realidade do património arqueológico que temos do município advém de um trabalho que assenta na conexão de 4 pilares. A gestão, a salvaguarda, a investigação e a divulgação. A gestão, começando, assenta no inventário patrimonial georreferenciado e na administração das coleções, materiais e da documentação associada a essas intervenções arqueológicas e ao seu espólio. Esta imagem que estamos a ver representa o fruto do nosso trabalho de campo, foi feito ao longo de vários anos. E essas manchas que podem ver representam as áreas de expressão dos sítios arqueológicos, dos cerca de 300 sítios arqueológicos que se encontram identificados no concelho de Portimão. Estes dados estão transpostos para o SIG da autarquia e neste momento são utilizados nos processos de licenciamento de obras, o que nos permite intervir nesse processo e garantir a execução de medidas de condicionantes relativas ao património arqueológico. Esta imagem representa as nossas reservas, os nossos laboratórios e as nossas oficinas de trabalho, onde se possibilita o estudo e a investigação dos materiais arqueológicos. E é muito importante porque a intervenção da intervenção arqueológica vem uma grande quantidade de espólio, naturalmente uma grande quantidade de espólio arqueológico, que não pode ser dissociado de todos os registros da sua intervenção arqueológica. E o Museu de Portimão serve como reservatório dessa informação, não só do espólio material, mas sim de todos os registros associados. E isso é muito importante ao nível da gestão da salvaguarda depois que é efetuada desses sítios. Isto é um mapa só para vos mostrar relativamente às intervenções arqueológicas que foram realizadas nos últimos anos no Centro Histórico de Portimão e que derivam exatamente dessa possibilidade que nos foi dada de intervir nos processos de licenciamento da autarquia, o que nos permitiu criar uma sinergia entre a comunidade que intervém no território e com o setor de património de Portimão. Estes exemplos de intervenções são decorrentes desses tais processos de licenciamento de obras, mas também de projetos autárquicos e, nestes casos, é a própria equipa do Museu de Portimão que executa essas intervenções. Nós acompanhamos estes processos desde logo o primeiro momento em que dão entrada na autarquia, através de um parecer, de uma produção de caderno de encargos dos trabalhos arqueológicos que foram eventualmente necessários, de um acompanhamento técnico em fase de intervenção arqueológica em reuniões de obra e em estreita articulação com a Direção Regional de Cultura do Algarve, também, que é a tutela do património arqueológico no Algarve. Este acompanhamento destes processos permite-nos que há uma garantia da execução das medidas de salvaguarda que são necessárias para salvaguardar este património, que
que é efetuado também um apoio técnico aos promotores e aos diretores de obras e aos diretores das intervenções arqueológicas, e neste processo há também, dá-se uma sensibilização destes intervenientes para estas questões patrimoniais e há uma sensibilização da própria comunidade, não só aquela que está diretamente relacionada com a intervenção, mas quem vive ao lado, quem passa, quem pergunta, quem se quer informar, permite-nos que haja também esse pequeno, que abra-se o apetite das pessoas acerca do que é que se está a passar na cidade, quais são os resultados que estão a surgir, e isso desperta o interesse e leva muitas vezes as próprias pessoas depois a tentar saber mais e informarem-se mais através do próprio museu. Pronto, eu tinha, a seguir veriam umas imagens, se fosse possível, veriam umas imagens de algumas dessas intervenções que eu vos mostrei no mapa anterior, e essas intervenções recentes permitiram-nos alterar em grande medida o panorama que tínhamos da ocupação humana no que atualmente hoje é a cidade de Portimão. Havia bastante notícias acerca da ocupação romana da cidade, mas concretamente ainda não tínhamos nenhum dados fiáveis. E no decorrer destas mais recentes intervenções foi realmente possível verificar que a ocupação romana realmente existe e está comprovada na cidade de Portimão. Neste momento temos já 3 ocupações distintas detectadas, uma relativa a uma área de necrópole, uma fábrica de um complexo fabril de preparados de peixe. Uma das imagens era aquela que a minha colega Patrícia já tinha mostrado, e também uma área habitacional que ainda não sabemos muito bem de que caráter. Obviamente, o decorrer de novas intervenções e novas escavações vão-nos permitir adiantar um bocadinho mais estas informações. O que sabemos também é que após a época romana há realmente um hiato de ocupação, e só em época tardo-medieval e em época moderna é que voltamos realmente a notar a ocupação desta zona. Para trás. Essa ocupação tem o seu expoente máximo na muralha de Portimão, da Vila Nova de Portimão, e também já foi possível detectar vestígios de ocupação da época na cidade. A dizer também que o nosso trabalho não ocorre apenas em contextos terrestres, atuamos também em meio subaquático, em meio ribeirinho. A equipa do museu está capacitada para apoiar tecnicamente e em termos logísticos as intervenções que ocorram no Rio Arade. Normalmente apoiamos os centros de investigação nos seus projetos de investigação e também a própria entidade tutela, o CNAS, encontra no Museu de Portimão um parceiro para estas atividades. Por último, a divulgação. Nós pretendemos fazer não só uma divulgação de caráter científico, que é também nossa obrigação, apresentar à comunidade científica os resultados do nosso trabalho, mas não podemos esquecer também a devolução à comunidade destas todas as informações que têm vindo a ser recolhidas no decurso da nossa atividade. Neste momento encontramos a preparar uma publicação que agrega todos os resultados destas recentes intervenções e pretendemos publicá-lo nos próximos, não neste ano, mas no próximo ano, provavelmente. Este é um projeto de investigação, o projeto DETDA, que é um projeto nosso, meu e da Isabel, aqui no museu, que tem a ver com prospecção com detectores de metais nos depósitos estragados do Rio Irado e da Rede do Alvor. Os dragados, as areias que foram esdragadas nas dragagens dos anos 80 no Rio do Alvor foram depositadas... No Rio do Alvor, peço desculpa. No Rio Arado. Foram depositados ao longo destas praias que encontram aqui em vermelho na imagem. E,
Obviamente que essas dragagens perturbaram contextos de naufrágios, zonas de fundeador, onde havia uma grande concentração de materiais arqueológicos, e esses materiais já descontextualizados foram depositados nas praias. Atualmente, em colaboração com a Associação IPSIS, temos desde 2014 um projeto de investigação a decorrer que permite que este material, neste caso um material metálico, seja detectado e recolhido, depositado, tratado e investigado no Museu de Portimão e encontra-se neste momento prevista para os finais de 2023 uma exposição para a apresentação dos resultados deste projeto de investigação por parte do Museu e também de colaboradores e investigadores externos. Por último, queria-vos apresentar 3 sítios, 3 distintas formas de ocupação do nosso território, todas elas em perfeita consonância com o meio ambiente em que se inserem e que se caracterizam por fazer um aproveitamento sustentável dos recursos em seu redor. Aqui vemos imagens dos monumentos megalíticos de Alcalar, que fazem parte do Monumento Nacional, que é o conjunto pré-histórico megalítico de Alcalar. De um conjunto de 16 monumentos funerários, são ocupados desde o 3º milénio a.C., ao qual se encontram associados a um grande povoado com cerca de 10 hectares, rodeado de fossos, de taludes e de muralhas. São comunidades agropastoris, mas que a implantação do sítio do povoado, numa posição de domínio entre a serra e o mar, possibilitava a exploração de uma grande diversidade de recursos naturais e essa complementaridade tinha uma grande relevância na economia destas comunidades. Outro exemplo, outro monumento nacional de Portimão, a Vila Romana da Abicada. Trata-se também de uma ocupação de caráter agrícola, senhorial, junto da Ria de Alvor, e mais uma vez a sua economia não só está relacionada com a ocupação, com a exploração agrícola dos terrenos em redor, mas também encontra-se em estreita ligação com os recursos marinhos e das ribeiras circundantes. Estes casos de vilas romanas implantadas estão junto do mar, que não é a posição preferencial deste tipo de ocupação, mas existem e, pelo seu caráter específico, são denominadas vilas marítimas. E daí representa realmente esta ligação que existia e esta complementaridade que existia na economia ao longo das várias épocas. O último exemplo que vos trago é uma ocupação rural, desta vez de época islâmica, a alqueria do Armazém de Ares, no Reguengo do Ares. Como podem ver pela implantação, uma vez mais numa posição de domínio, que não só ocupando e fazendo uma exploração agrícola da envolvente, mas uma vez mais concentrando uma parte bastante importante da sua economia na exploração dos recursos ribeirinhos e marítimos, inclusive. E isto para vos dizer e para concluir que realmente o que nós denotamos na arqueologia, e uma vez mais, não é algo específico do conceito de Portimão, é algo que é transversal aos vários municípios, este tipo de ocupações, este modo de vida e estas formas de povoamento realmente traduz uma ocupação humana que está em estreita ligação com o meio ambiente onde se insere, que se desenvolve de uma forma sustentável no sentido de fazer um aproveitamento racional dos recursos que dispõe, de tentar essa complementaridade que se vê ao longo dos tempos é realmente uma base de vida destas populações e, como foi possível ver também pelos meus colegas que falaram, ela mantém-se ao longo dos tempos e é algo que nos caracteriza no modo de ocupação deste território que é o Algarve.
E passo para concluir a minha... Ora, depois de tudo isto dito, vou tentar ser breve. Pelos vistos, já vamos aqui com algum atraso em termos de comunicação, porque já foram feitas aqui várias apresentações e percebemos que, na verdade, foram feitos os estudos, a investigação, há uma proximidade, em primeiro lugar, com a comunidade. A Patrícia falou, portanto, de tudo aquilo que tem feito relativamente ao património cultural e material. Passamos depois para o edificado e toda a classificação e identificação do edificado no município de Portimão. A Vera faz aqui um apanhado, digamos assim, dos trabalhos que têm sido desenvolvidos nas zonas de sensibilidade arqueológica e eu vou terminar colocando aqui uma questão. Portanto, todos estes estudos, toda esta investigação, como é que nós vamos passar isto, vamos devolver isto à comunidade? Como é que vamos dar a conhecer, portanto, todo este património? Através de exposições, temos aqui a nossa exposição de referência. Portanto, começamos logo aqui com o tema da nossa exposição. Há pouco a Elizabeth começou por brincar com o nome do museu, não é? A exposição de longa duração, costumamos chamar-lhe assim, temos aqui Portimão, território e identidade, não é? Portanto, tem muito a ver com o tema que estamos aqui a discutir. E depois tem aqui é dividido em vários percursos. Reparam, portanto, origem e destino de uma comunidade, que nós não pretendemos que seja aqui uma barra cronológica, mas sim os principais momentos da ocupação humana no município de Portimão, a vida industrial e o desafio do mar e do fundo das águas, que liga precisamente ao Rio Arado. Temos exposições temporárias, portanto, temos exposições temporárias com diversas temáticas ligadas à história local. Centros de documentação, portanto, para além das coleções que nós temos que estão vertidas, digamos assim, na exposição de longa duração ou nas exposições temporárias que são realizadas ao longo do ano no Museu de Portimão, temos um centro de documentação com fundos documentais. E estes fundos documentais retratam também as atividades que são desenvolvidas no município. Posso-vos dizer que temos documentação desde a construção naval, portanto, os fumeiros, temos documentação relativa, portanto, a todo o conjunto de fábricas, não só as fábricas que existiam em Portimão, mas também no Centro Conserveiro de Portimão. Portanto, há toda uma dinâmica e todo um conjunto de documentos que o visitante, ao visitar a nossa exposição, pode depois ir ao Centro de Documentação e acabar por ter ali um complemento com toda a documentação que diz respeito às atividades. Bloqueei outra vez. Não. Uma outra forma de dar a conhecer, portanto, digamos que as atividades praticadas no município de Portimão e as nossas coleções é a programação anual que nós temos para o serviço educativo. Temos aqui um conjunto, digamos, de atividades. Em primeiro lugar, perceber o que é isto do museu. Como é que funciona o museu? Normalmente as pessoas, quando vão ao museu, vão ver exposições, mas não fazem a mínima ideia de quem trabalha no museu, quais são os espaços que existem no museu, nunca foram visitar uma reserva, não fazem a mínima ideia como é que se conserva uma peça, e nós pretendemos também, portanto, mostrar um bocadinho do que são os bastidores do museu. Da sardinha à lata, portanto, remete para a indústria conserveira, a primeira impressão para a parte do vazio, digamos assim, da construção da lata. Depois temos aqui, ligada com a arqueologia, explicamos um pouco do que é isto de fazer arqueologia e aqui a descoberta da pré-história tem a ver precisamente com uma das primeiras ocupações que nós temos no museu, que tem a ver com o conjunto megalítico de Alcalá. Os quadrados com histórias estão ligados, portanto, à Abicada, à parte romana. Depois um mergulho na história, que é aquela riqueza que nós temos em termos de património arqueológico subaquático. Portanto, tudo isto, depois Teixeira Gomes e viagens pela história do Algarve. Viagens pela história do Algarve tem muito a ver com a rede de museus do Algarve. Isto foi desenvolvido um projeto
a nível regional, em que pretendemos dar a conhecer, portanto, o Algarve no seu todo, explorando, portanto, o Algarve como se fosse um mosaico. Esta é uma forma de nos aproximarmos dos mais pequenos e de dar a conhecer o património aos mais pequenos. E olhamos sempre, digamos, para este património, não só para o nosso município, mas sim também enquanto território. Há pouco, ao falar aqui com o Sr. Presidente de Monchique, estava a tentar explicar porque é que temos uma parceria com a Câmara de Monchique para um dia na pré-história, assim como com a Câmara de Lagos. Porque, há pouco dizia, e muito bem, portanto, na altura não existiam fronteiras e as fronteiras administrativas limitam-nos um bocadinho o nosso olhar. E, na verdade, os pré-históricos vinham aqui a Monchique e iam também à Bacia de Lagos. Portanto, isto tudo fazia parte, todos estes recursos naturais faziam parte e proporcionavam a diversidade de atividades que eram praticadas há 5.000 anos. E é assim que temos que ver. Portanto, temos que ver isto como um todo. Visitas orientadas é uma outra forma de devolver aqui os nossos estudos e o nosso património à comunidade e a quem nos visita. Temos aqui o Rui Parreira a fazer uma visita a Alcalar. Esta foi uma das nossas primeiras recriações da pré-história. Vai ser a 15ª e estivemos parados durante 2 anos por causa do Covid. E temos aqui, portanto, outras visitas que são feitas com alguma regularidade em Portimão, no município de Portimão. Isto fora de portas. Outra forma de dar a conhecer e aproximar a comunidade, portanto, dos saberes e das tradições, são as recriações. Também já há algum tempo que temos aqui nós costumamos chamar-lhe a cultura sai à rua. Tem a ver com a freguesia da Mosquedoeira Grande. E aqui são feitas várias mostras de artes e saberes que são ligadas mais à parte rural. Um dia na pré-história, aproveito logo para vos convidar, portanto, para o próximo sábado vamos ter uma recriação em Alcalar, onde vamos, através de um conjunto de ateliês, fazer chegar todas estas atividades que eram praticadas há 5.000 anos. Portanto, fica ali, precisamente entre a Ria de Alvor e a Serra de Monchique, e era uma zona com recursos humanos bastante diversificados e que permitia um conjunto de atividades que garantia a sobrevivência, portanto, destas pessoas. A Vera há pouco já falou, portanto, destes monumentos. Eles são musealizados, estão 2, portanto, o 7 e o 9, eles são da mesma tipologia, mas são usados, digamos assim, diferentes materiais. Um deles, a fachada é de xisto, o outro, portanto, é a mesma tipologia, mas a fachada é de calcário. E foram musealizados de formas diferentes. Um é para ser visto por cima e podemos entrar no corredor, e outro apenas no próprio corredor. Costumamos realizar estas recriações porque é muito complicado, mesmo muito complicado, recuar 5.000 anos. A maior parte das pessoas que aqui estão não faz ideia o que é que os bisavós faziam, digo eu. E os miúdos perceberem, até os adultos, o que é que estas pessoas há 5.000 anos faziam para poderem sobreviver, nem sempre é fácil. E até ficam, por norma, espantados quando participam neste tipo de recriações e percebem que estas pessoas já faziam uma série de coisas e desenvolviam uma série de atividades. Um dos exemplos que nós temos no âmbito da arqueologia experimental é aqui muito característico de Monchique, as matanças de porco. Nós costumamos desmanchar, como se chama, um porco com uma lâmina de sílex, e conseguimos fazê-lo. Uma outra recriação, esta é a mais recente que temos vindo a desenvolver, que é a descarga do peixe. Como sabem, na zona da Lota, junto da Ponte Velha, havia todo aquele festim e aquele esvoaçar dos cestos cheios de sardinha, que a partir do momento em que o Porto passou para a outra margem, as pessoas foram perdendo e deixando de ver este espetáculo que nós começamos agora a recriar, e dia 2 de agosto vamos voltar a repeti-lo. Uma outra forma, portanto, de dar a conhecer, portanto, o trabalho realizado é através de seminários, encontros, conferências, publicações. A Vera há pouco também já falou. E agora vou lançar aqui um bocadinho a confusão, não é? Termina assim.
que olhamos ali para um conjunto de produtos que tem a ver aqui com precisamente as terras do Arado. Será que o bolo do tacho só é feito em Monchique e é autêntico só aqui de Monchique? Será que o medronho é de Monchique? Será que o medronho é de Portimão? E as fábricas? Temos ali a nossa fábrica, a antiga fábrica FEU, mas também temos ali uma fábrica da outra margem, de Lagoa, ou a laranja. A laranja é de Silves? A laranja só é de Silves? Pesca. Há pesca aqui, portanto, mas também existe pesca ao olhão. O olhão tem alguns traços comuns também com a nossa realidade em termos de território. Temos a água, temos o vinho, Lagoa. Portanto, aqui a minha questão é, estamos a falar do quê? De uma identidade comum, de traços identitários, estamos a falar de produtos únicos, de autenticidade, estamos a falar de uma identidade comum. Deixo aqui esta questão e vou passar a palavra à Elizabeth. Bom, digamos que o meu trabalho já ficou facilitado. Eu ia lançar essa questão, portanto, para a próxima. Mas é a questão óbvia, não é? E agora, eu acho que estão aqui, não muitas pessoas, mas de certeza pessoas que estão muito interessadas, e a questão é lançada a vocês que estão aí desse lado. O que é isto de identidade cultural das terras do Arado? Existe, não existe? Que traços é que pode ter? Quem é que se atreve a falar sobre isso? Tem que haver sempre uma primeira pessoa, não é? Ali da margem de Lagoa, ninguém... Pronto, o senhor Presidente... é uma vez. Olha, chego-me já à frente. Ok. Primeiro quero dar os parabéns à Teia de Impulsos, que é uma associação que já nos tem habituado a este tipo de realizações, e depois dizer o seguinte: eu imagino há muitos anos atrás, quando os habitantes aqui da Serra lhes despertava a curiosidade de ver o mar, de chegar perto do mar, ou ao contrário, ou a curiosidade ou a necessidade às vezes por aquelas pela alimentação, aquelas necessidades básicas que os faziam deslocar. E provavelmente ou usavam os trilhos dos animais, ou então seguiam os cursos de água, e nesse campo o Rio Arado seria um dos principais que eles seguiam, e depois todas as ribeiras adjacentes ao rio. Eu também começo por dizer uma coisa: eu sinto um bocado de inveja quando vejo aqui um conselhozinho trazer aqui a palavra museu, arqueólogo, historiador, uma pessoa ligada à antropologia. Portanto, sinto um bocadinho de inveja de vocês terem tudo isso e a gente não ter grande coisa aqui no nosso concelho. De qualquer maneira, isto é um à parte. Depois as coisas foram evoluindo, as pessoas naturalmente deslocam. Hoje em dia há um grande fluxo de pessoas, quer no sentido de Monchique para Portimão, Portimão para Monchique, naturalmente de Portimão para Lagoa, Monchique para Silves ou vice-versa. E temos exemplos disso. Temos aqui uma pessoa que os pais são naturais aqui de Monchique, mas é vereadora na Câmara de Lagoa. Temos uma deputada que é de Portimão, mas que a mãe é natural do Concelho de Monchique. Portanto, sempre existiu e há de continuar a existir estes fluxos de pessoas. Existem muitas pessoas que trabalham em Monchique e que são de Portimão, algumas até ligadas a Teias de Impulsos. E isso faz-nos enriquecer em termos de identidade e criar aqui então a nossa própria identidade. Eu conto-vos uma coisa: há uns anos assisti a uma apresentação da Teia de Impulsos sobre o aradismo e estava-se a discutir, na altura estava um presidente de Câmara ou outro,
não estavam todos, alguns foram representados, e estava-se a discutir o que era o aradismo, e havia um grupo de estudantes da Escola Poeta António Aleixo que foi fazer um trabalho de apresentação onde se incluía o meu filho, é por isso que eu lá estava, e havia pessoas de Lagoa, havia miúdos de Lagoa, havia miúdos de Portimão, havia miúdos provavelmente de Silves, e que eles vinham às vezes com regularidade a Monchique, dormiam até na minha casa, ele também ia ficar lá à casa deles, e criar esses laços, eu digo assim, melhor exemplo que aradismo do que isto, provavelmente não haverá. Portanto, era esse o meu testemunho. É claro que, lançando aqui o desafio, é claro que o Medronho é aqui de Monchique, não há dúvidas. Pronto, essas particularidades é que também nos fazem enriquecer. Eu não vou dizer que o peixe é aqui de Monchique, ou o sal, porque é lá de baixo. Agora, seguramente, o Medronho, o mel, a madeira... esses são de certeza aqui de Monchique. Portanto, muito obrigado a todos então pela vossa presença e até se calhar um dia destes lá em baixo, não é? Ora, obrigada. Eu, em relação à questão da inveja, acredito que tenha. Eu, como lagoense, também tenho inveja de Portimão. E aqui estes dois senhores que são de Lagoa sabem disso. Mas o trabalho de Portimão, do Museu de Portimão, um trabalho de décadas, que culminou há quantos anos, não é? Pronto, e portanto essa... Não culminou, exatamente, continua. Não? Tá. O Museu de Portimão, portanto, começou por ser comissão instaladora em 83, portanto já lá vão uns anos. Quando eu fui para o Museu de Portimão há 24 anos havia um técnico superior, que era o professor Gameiro. Portanto, a equipa foi constituída ao longo do tempo. Nós hoje, portanto, a Elizabeth começou por brincar a dizer que o Museu de Portimão estava aqui, somos 4, mas neste momento somos 27 pessoas. E técnicos superiores somos 12, e não abarca só estas áreas aqui. Temos conservação e restauro, temos, portanto, conservação e restauro, e depois temos toda a parte mesmo ligada a todas as áreas técnicas do museu. Temos arquivista, temos um designer, portanto, foi uma equipa que foi sendo constituída progressivamente. Mas devo dizer que ainda somos poucos, porque nós não somos só um museu. O museu faz parte da divisão. Nós somos uma divisão de património e museus. Neste momento estamos a crescer, vamos ter vários polos. A Patrícia falou aqui de um dos projetos que tem a ver com o Salva-Vidas de Alvor. A Casa Manuel Teixeira Gomes, portanto, passou para a divisão de museus. Temos aqui o projeto da Abicavo, que também já pertence, tendo em conta a delegação de competências, também já pertence ao município de Portimão. Alcalá já o fazíamos, porque fazíamos a gestão já do sítio e a valorização do sítio. Mas aquilo que se faz, portanto, é ainda muito pouco do que aquilo que gostaríamos de fazer. E isto de gerir, valorizar e dinamizar o património nunca termina. Há sempre trabalho por fazer. Nós começamos em 83 como comissão instaladora, como disse, e na altura a equipa era pequena. Nós ainda hoje estamos a inventariar o material que entrou nesses anos, nos primeiros anos. Portanto, é para vocês verem que isto tudo leva tempo. Mas vou-vos dizer, vocês têm uma riqueza patrimonial que eu também tenho alguma inveja. Sobretudo a nível de património natural. Portanto, vocês têm aqui tudo, têm quase tudo. Têm pedra, têm água, têm madeira, têm património arqueológico. Vocês têm... Falta-vos começar agora a constituir equipa. E até tem um arqueólogo que tem feito um extraordinário trabalho, até por ser uma pessoa sozinha, portanto... Há muita coisa para fazer aqui e o José Gonçalo há bocado falou
enfim, de uma ideia que há já antiga do museu, por isso esperemos, não é? Estas coisas levam tempo, mas não se pode desistir. E estas trocas de ideias são precisamente boas para nos dar ideias a nós. E, portanto, ali o Luís Alberto pediu para falar, eu vou-lhe passar. Aqui outro. Então, boa noite. Obrigado mais uma vez por esta iniciativa da TED Impulso. Só não pude acompanhar uma delas por problemas de saúde, mas estive em todas e creio que a Cateia se calhar é a única entidade que consegue juntar todas as margens do Arado e todos os municípios numa só ideia, porque nós individualmente temos muito trabalho ainda a fazer, bem como as restantes instituições que surgiram ao longo dos anos, como agências disto, agências daquilo, nunca conseguiram unir os 4 concelhos numa ideia comum. E vocês são os únicos que até à data o conseguiram. Até começamos com a rota do petisco em Ferragudo, não é? Gostaria de também deixar umas palavras para aquilo que o meu colega disse. Conseguiu também uma pessoa que é, digamos, está menos próxima de nós todos, de Portimão e de Lagoa, conseguiu ter uma visão desapaixonada de tudo o que se passou nestes concelhos e unificador ao mesmo tempo. Isso é bastante importante. Contudo, a minha teoria ainda vai mais além. A minha teoria é que nós exportamos esta nossa forma de ser para as ilhas. Como sabem, Madeira foi pela primeira vez ocupada, a Ilha da Madeira, por pessoas que vieram de Monchique, Portimão e temos lá muita cultura. Temos o bolo de mel, que era o bolo de taxa aqui, quiçá talvez a melosa não seja mais do que a poncha que eles têm lá. Portanto, há uma série de coisas que evoluíram e eu sou defensor dessa ideia, tal como outras a nível gastronómico ao longo deste tempo. Relativamente ao excelente trabalho que o Museu de Portimão tem feito, e agora deixar também eu também gostaria de ter os meus achados arqueológicos ou os achados arqueológicos do Rio Arado e do Concelho de Lagoa bem salvaguardados. Os que temos estão lá no Museu de Portimão, ou no Museu a Serpente de Bronze está lá em cima em Lisboa. Os tanques de salga romanos foram descobertos, foram logo destruídos nos anos 60 junto ao Rio Arado. Como sabem, Ferragudo tem vestígios desde o Neolítico, pré-romano, o romano, etc. Nós gostávamos de preservar e contar com esse património para que todos nós pudéssemos dar valor. A minha pena é que ao longo de tantos anos nunca trabalhamos, as duas margens do Arado nunca trabalharam. Nós, enquanto junta de freguesia, eu já fui presidente durante 12 anos, agora depois de um descanso, estou mais nos próximos 4 anos, nunca fui contactado por nenhuma entidade arqueológica, museológica, para ajudar em nada no Rio Arado e das margens de Ferragudo, nem nas areias, nem tudo o resto, quando muitas das pessoas que andaram com os detectores de metal e que fizeram grandes achados até eram daquele lado. Isso é que eu tenho pena. Parece que na última intervenção que tiveram no Rio Arado os arqueólogos na arqueologia subaquática, aí já houve possibilidade de fazer a primeira ponte entre os dois concelhos, e é isso que se pede. Maiores iniciativas, maior parceria. Nós podemos sempre ajudar a todos os níveis, e gostava de lançar um desafio, se alguém quiser falar sobre isso. Para onde irão as toneladas de material arqueológico que vão surgir caso a ideia estapafúrdia, que nós fomos contra textualmente, nós, Junta de Freguesia de Ferragudo, nós, município de Lagoa, de proceder ao aprofundamento do rio para aqueles calados que nós conhecemos? Para onde irá esse material arqueológico todo? Será destruído uma grande parte da nossa história? Não nos poderemos sobrepor a tudo isto? E se calhar o maior valor que nós temos no rio e o maior valor económico não são os navios de cruzeiro. Tudo bem, a navegabilidade pode ser feita com uma dragagem menos invasiva. Não serão os navios de cruzeiro. Se calhar o maior desafio económico que nós temos é fomentar a nossa cultura, os nossos achados arqueológicos, tudo o que está envolvendo, o turismo cultural, etc., o turismo natural, e vamos
vamos ter um grande desafio para nós todos, caso, como se tudo leva a cair, este projeto venha a ser aprovado. Obrigada. O José Gonçalo quer falar. Está a funcionar. Muito obrigado pelas palavras. É mesmo assim que nós somos e devemos defender, continuamos e aprofundar os laços. Muito obrigado também. Mas eu queria dizer só aqui duas questões. Uma delas, começando pelo fim. A Ilha da Madeira é muito natural que tenham havido pessoas que se calhar foram daqui e por aí fora. É natural que se não vivia lá ninguém e se for para lá gente que tenha levado os hábitos e costumes. Eu não posso afirmar, não tenho fundamento para nada disto, mas é muito fácil deduzirmos. E posso dizer que no último congresso que houve em Portimão das freguesias, foi talvez 2020 ou 2019, já não sei. Eu era presidente da junta já na altura. Não, 17 não foi. Foi 18 ou 19. Já não sei bem. Pronto. Já tinha havido alguma conversação e tive o privilégio de receber aqui, nesta metade da sala, porque a sala cresceu para o dobro, foi ali, o presidente da Junta de Freguesia, nosso colega, de Machico, porque também ainda não, pelo menos que eu saiba, não se aprofundou isto até ao fim, mas nós defendemos com unhas e dentes que Machico terá sido uma corruptelazita de Monchique, que quando as pessoas lá chegaram acharam aquilo parecido e tal, e as árvores, e as montanhas, e a água, e as ribeiras, e vá, Monchique. Não custa muito admitir isto e tem alguma razão de ser. Depois, começamos a estabelecer um processo de disseminação. É dos poucos em Portugal que já demos alguns passos, até já pedi à ANAFRA, a associação, para me dar um parecer e informar como é que se devia fazer, porque normalmente são geminados municípios, câmaras, e nós tentamos geminar 2 freguesias, mas isto também é burocrático, aliás, a burocracia é uma coisa que está sempre presente em tudo, ainda não avançamos assim muito, mas estamos aqui muito entusiasmados para fazer intercâmbio, algum intercâmbio cultural de conhecimentos, de, sei lá, de turismo, outra coisa qualquer, para começar. Fui até informado, acho que não estou em erro, que no próximo fim de semana vai haver aqui em Monchique um evento que é um trail de âmbito nacional, ou melhor, em que participam equipas de grande parte do país e vem uma equipa da Ilha da Madeira em que eles estão muito entusiasmados até por aumentar este intercâmbio. Quanto ao bolo e à poncha, não custa também muito afirmar que poderão ser derivados e próximos. Aliás, o bolo de tacho, respondendo um pouquinho ao desafio que estava a ser feito, nós garantimos em absoluto que o bolo de tacho assim só aqui em Monchique. Claro que há pessoas em Portimão a fazer que são pessoas que foram de cá e sabem fazer. Mesmo assim não é igual, aquilo a água já não é a mesma. Não pode ser. Portanto, e aí os medronhos que se vê ali, obviamente, o Sr. Presidente da Câmara diz são de Monchique, não há dúvida nenhuma, por aí fora. Mas já agora, também, só repor aqui um bocadinho de informação. Nós, apesar de tudo, o Conselho de Monchique, até a Junta de Freguesia está um pouco envolvida nisto, nós tentamos ir entrando aos poucos, um bocadinho, para dentro da rede de museus do Algarve. Estamos um bocado envolvidos digamos, na área do património cultural imaterial, com estes aspectos mais imateriais, e temos 2 polos museológicos. Não estamos assim tão, como é que é dizer, azaros, porque temos o nosso moinho do Poucochinho, que é um moinho de água, que é dos poucos que funciona na zona e que faz farinha real, boa para comer, que nós oferecemos às pessoas. Há 2 semanas tivemos ali uma visita, por exemplo, 50 alunos de uma escola de Faro, tivemos 70 de uma escola de Silves e pessoas que vão por aqui. Portanto, isto é um museu vivo, quase didático, pedagógico, funciona com esta função, mas real. Portanto,
não é o conceito de museu, digamos, da grande exposição que tem ali, mas é um museu social, digamos assim, numa museologia social, e muito interessante. Depois temos um polo museológico de arte sacra, também estão todos convidados a vir visitar um dia, quando quiser, só contactar a junta. Provavelmente este ano no verão vamos ter ali uma pessoa aqui e a dividir entre o Moinho e este polo museológico, que é na casa da Igreja Matriz, que tem um património interessante na área da arte sacra e que também está na RTA. Aliás, foi visitado há pouco tempo por uma pessoa, um técnico da região de turismo do Algarve e depois do turismo de Lisboa, como é que se chama agora, não me lembro o nome, da Direção-Geral de Turismo, talvez, uma coisa assim, que veio cá para validar Turismo de Portugal, não sei agora exatamente o nome, mas que veio cá para validar as condições de acesso. Já recebi o relatório, acesso físico. Os degraus, a iluminação, a sinalética, por aí fora. Portanto, já estamos alguma coisinha, é mesmo incipiente, ainda não muito. Isto é só para não vos deixar, digamos, pensando que nós não temos absolutamente nada, temos um bocadinho e estamos aqui muito agarrados a tentar levar isto para a frente. Portanto, precisamos do vosso apoio também. Venham ao Monchique e venham visitar-nos. Ok, muito obrigada. Muita coisa ficou para debater, quem sabe noutras iniciativas da Teia de Impulsos, ou não só. E agora eu iria passar novamente a palavra ao Nuno. Querias? Mas relativamente ao Rio Arado, devo-vos dizer que ainda bem que o património se encontra em Portimão e no CNAS, porque assim, o património arqueológico subaquático tem muitas particularidades. Posso-vos dizer que há 3 anos foi retirado a uma ânfora e ainda continua em tratamento. Este espólio, para ser escavado, tem que ser feito por um especialista, um arqueólogo de subaquática, e nós temos equipa constituída já há muito tempo e colaboramos com o Centro Nacional de Arqueologia Subaquática, porque somos um museu da rede portuguesa de museus. E todo o espólio que é recolhido, digamos assim, deverá ir para um museu que tenha condições para tratar aquele tipo de espólio. Tem que haver especialistas na área e tem que haver um tratamento e tem que haver realmente uma escavação feita, assim como um projeto de investigação para apoiar o projeto que a Vera falou, que é o projeto IPSIS com detectores de metais. Portanto, nada disto é feito ao acaso. Tem que ser acompanhado cientificamente. Mas será, relativamente às futuras dragagens, será para nós muito proveitoso, portanto, a partilha de trabalho com a Câmara de Lagoa. Nem será possível de outra forma. Relativamente ao projeto, como sabe, pertence a uma obra privada, a APS, cabe-nos a nós, Portimão e Lagoa, apoiar e salvaguardar o património. Obrigado. Estamos então a chegar aqui ao final da nossa tertúlia. Penso que foi uma noite bastante interessante e tal como já foi dito, agradecer ao José Gonçalo. Gostei muito da viagem que foi feita pelos quatro municípios e pelo nosso património cultural e material, pelas personalidades que fazem a nossa cultura. Foi também muito interessante ver aqui todo este trabalho que é feito por esta equipa do Museu de Portimão e que ultrapassa claramente as fronteiras do próprio Concelho de Portimão e o que foi falado. A questão continua em aberto, se realmente existe uma identidade comum. Certamente que há algo comum, há algo também que enriquece e que é específico de cada uma das localidades, mas o que é certo é que o aproximar estas margens e o deixar as fronteiras perder importância vai ajudar claramente a que consigamos valorizar este nosso território e os 4 concelhos em conjunto certamente serão mais fortes nessa valorização. Tem sido esse um dos lemas que a Teia de Impulsos tem tomado a peito e a maior visão desse objeto é precisamente as Jornadas do Arado e aproveito então para deixar aqui o convite para a próxima semana para que possam participar ativamente nas Jornadas do Arado. As inscrições estão abertas.
13 a 15 de maio. Vamos estar então no auditório do Museu de Portimão no dia 13 e 14, e dia 15 vamos pôr a teoria em prática. Vamos então fazer um passeio pelos 4 concelhos a valorizar e a conhecer o nosso património. Para terminar, agradecer então aqui aos nossos participantes, muito obrigado pela vossa vinda aqui. Queria deixar mais uma vez aqui o nosso obrigado especial ao José Gonçalo e à Junta de Freguesia de Monchique e também à Câmara Municipal de Monchique por todo o apoio para trazer até aqui pela primeira vez o Ter Ideias. E hoje deixar aqui um agradecimento ainda mais especial também à Elizabeth Rodrigues por ter abraçado estes Teias de Ideias e este projeto e ter-nos facultado a sua moderação nesta edição. E vamos ter aqui uma pequena lembrança para a Elizabeth. Natasha, tens aí? Que é para ela não se esquecer. Esperamos que a Elizabeth goste desta pequena lembrança. Obrigado, e obrigado obviamente à parceria que temos com o Sul Informação, que para além deste projeto e muitos outros tem sido sempre o nosso média partner de excelência e que agradecemos desde sempre. Para continuar, para quem ainda tiver aqui vontade de ficar um bocadinho mais na conversa, vamos ter um pequeno beberete aqui, que agradecemos também o apoio da Comissão Vitivinícola do Algarve, em particular do Sul Composto, da adega que traz o vinho que vamos poder degustar. Vamos ter também melosa, é verdade, trazida pelos segredos saberes e sabores aqui do Monchique, e também o obrigado à Delta pelo apoio. Por isso, passamos então essa fase e muito obrigado.